E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa leitura da obra Nosso Lar. Olá, companheiros, estamos juntos novamente. Vamos continuar a estudar o capítulo 8 de Nosso Lar. No programa passado, a gente começou a ler sobre as impressões que o André Luiz está tendo, já que ele saiu da enfermaria e está visitando a cidade, né? Vamos dizer assim, a colônia. Só que o Lísias está explicando a ele, o Lísias, lembrando, é aquele visitador, aquele enfermeiro, assistente social, psicólogo, ele está explicando para ele que eles estão numa zona de Nosso Lar que é denominada Ministério do Auxílio. E esse nome a gente viu no programa passado que ele se refere muito bem a todo o trabalho de auxílio que é exercido neste ministério. E o Lísias explicou para ele que o ministério atende a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, organizam-se turmas para visitar o umbral mais grosso, onde existem muitos espíritos desequilibrados. E a gente viu também que eles saem do Ministério do Auxílio espíritos que vêm nos ajudar aqui na Terra, a todos aqueles que estão em sofrimento, passando por provas e expiações. E aí a gente comentou que Allan Kardec também ele tem notícia, dentre as várias que ele teve do mundo espiritual, ele teve notícia de um espírito do Dr. Demer, que era o médico, né, conhecido dele, que esse médico, ao desencarnar, ele continuou ajudando as pessoas. E na Revista Espírita do ano de 1865, no mês de setembro, Kardec coloca o seguinte título: Cura de uma fratura pela magnetização espiritual. Então, escreveram para Kardec, da cidade de Montalban, que uma médium, a senhora Maurel, acho que é assim que se pronuncia, ou Maurel, ela quebrou o braço. E realmente estava quebrado porque se escutava o barulhinho do osso. Imagine a dor de uma pessoa com o braço quebrado e no século XIX, onde não tinha, né? Doril, não tinha Novalgina, não tinha, meu Deus do céu, o negócio devia ser uma dor muito doída. Só parece como o mundo melhorou. Sim, não a lei de progresso. Muita lei de progresso, sempre. Isso, então, os pais dessa moça, eles estavam prontos para chamar qualquer médico para ajudá-la. Só que essa moça era médium e ela mesmo escreveu um bilhete que era um bilhete desse espírito. E o bilhete falava assim: não procureis um médico, eu me encarrego disso, Demer. Então, eles esperaram com confiança, né? E aí Kardec coloca: conforme as indicações do espírito, faixas e um aparelho foram imediatamente confeccionados e colocados. Em seguida, foi feita uma magnetização espiritual, praticada pelos bons espíritos, que provisoriamente ordenaram repouso. Então, para a gente ver que o André Luiz está colocando, que os espíritos partem de Nosso Lar, né, lá principalmente do Ministério do Auxílio, para ajudar, não é? Aqui no nosso caso, a colônia é Nosso Lar, é aqui no Brasil. Provavelmente lá em Paris, na França, existem outras colônias espirituais. E o Dr. Demer
continuava, enquanto espírito, ajudando. Ele veio ajudar e essa fratura, ela é curada, estava quebrada. Eles deram passe, eles falaram para construir um aparelho, que aqui não diz qual é, que tipo de instrumento foi construído, mas que ajudou. Então, e depois Kardec finaliza assim, ela via o espírito do doutor e era a ele que se dirigia, suplicando poupar sua sensibilidade. Era, pois, um ser invisível para todos, exceto para ela, que lhe fazia apertar o braço, servindo-se inconscientemente de sua própria mão esquerda. Então, Kardec vai fazer outras considerações aqui sobre a questão da magnetização espiritual, mas a médium relata que ele aplicava passes nela. E abrindo um outro parênteses, todos nós estudando a doutrina espírita, a gente tem que se lembrar que na realidade o passe quem dá são os espíritos superiores. Eles é que sabem a origem das nossas dores, porque como a gente já comentou aqui uma vez, a gente pode chegar num centro espírita ou em algum lugar e dizer que está com dor no braço, dor no joelho. Mas a causa da dor, muitas das vezes, pode ser na garganta, uma infecção na garganta. A gente já comentou isso aqui. Então, aí a pessoa chega no nosso caso, no centro espírita, pedindo que está com muito problema no joelho. Se a gente for só escutar o que ela está relatando, a gente vai impor as nossas mãos no joelho. Mas a origem não é no joelho. O joelho é só um reflexo da infecção da garganta. Então, como é que a gente vai saber isso? Não é? Então, se os espíritos, na realidade, eles é que sabem onde vão atuar. A gente sabe, estudando o livro dos médiuns, que os fluidos de cada um de nós encarnados, ele tem uma característica. Alguns são calmantes, alguns são tônicos. Então, como é que nós vamos saber que tipo de fluido o doente, aquele que chega à nossa casa, ele está precisando? Como é que a gente sabe, não é? Então, só para a gente relembrar isso, que a nossa postura enquanto médium passista é a da oração, é a da sintonia com os bons espíritos. E nós, quando estivermos na posição de receber o passe, que também fiquemos em oração, na confiança, sabendo que os bons espíritos estão coordenando os trabalhos do passe e eles sabem direitinho onde colocar o fluido, onde dispersar o fluido, não é isso? Tereza, a respeito do que você comentou da revista espírita, na cura, né? Da cura da fratura. Da fratura. Não é um privilégio dela. Todos temos a companhia de um espírito protetor, não é? Sim. E aí todos estamos sujeitos às curas e também, nós vamos ver aqui, não é o abandono, mas ao afastamento. Sim. Vamos ver aqui. No Livro dos Espíritos, na pergunta 489, Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Aí os espíritos respondem: há o irmão espiritual, há o que chamais o bom gênio, ou bom espírito. Então, particularmente, todos temos um espírito a nos proteger. O problema é a nossa sintonia. Como ele vai perguntar, vai questionar os espíritos na pergunta de número 494, logo em seguida. Antes da 494, vamos ler a 491. Que Kardec pergunta assim: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido para a senda do bem, auxiliá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Então é consolar nas aflições, não é tirar as aflições.
Porque quem fez as aflições somos nós. Quem está colhendo a situação de aflição é aquilo que nós semeamos, né, no passado. E mais adiante ele vem, na 494. O espírito protetor, não, na 495, desculpa. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos, não é? Então, você faz uma situação, o espírito protege, repete aquilo, já tem o conhecimento que não deve fazer, repete novamente. Eu acho que ele está falando de mim aqui, mas dessa rebeldia. E aí os espíritos respondem: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Afasta-se, gente, mas não, aí continua a resposta, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame pelo comportamento. E ele faz, depois Kardec coloca aqui, faz um texto, Santo Agostinho, ele coloca, Santo Agostinho faz um texto, Kardec coloca aqui um texto de Santo Agostinho muito bonito sobre isso. É a pergunta 495. Então, aquilo que nós estamos falando, né, que o André Luiz relata aqui, né, os processos de sofrimento, que eles vão estudar, soluções, que a Teresa comentou, tem isso tudo abrangendo, todo isso abrangendo. Tem a necessidade de proteger e às vezes tem a necessidade de se afastar, mas não de abandonar. Não é? Se afastar, abandonar jamais. Então, como a Teresa leu o caso da cura, na fratura óssea, todos temos essa proteção, porque ela foi feita a cura nela pela necessidade que ela tinha de continuar no trabalho. Talvez. Não é? Porque não é privilégio de ninguém. Não é assim. E como Kardec precisava evocar os espíritos, precisava ter notícia, né, do que acontecia no mundo espiritual, para ele também foram, né, feitos, situações se apresentaram para que ele pudesse estudar e trazer para nós essa notícia. Nós vamos ver a vida de Paulo. O que aquele homem apanhou, o que aquele homem... Nossa Senhora, é só sofrimento. Ele mesmo relata isso no final, né, quando ele já está em Roma preso. Muita ajuda também. Mas a ajuda ele sempre o teve. Senão mas não, exatamente, não tinha que desencarnar. Não é? Então foram várias e várias chibatadas, pontapés, socos. Então sofreu muito, muito mesmo. Mas nunca foi abandonado. Aquilo tinha necessidade de passar. Se Paulo tinha necessidade de passar por aquilo, e nós, né? Eles dizem aqui que eles estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento humano. Nós, claro, temos na oração, como a gente já comentou em alguns programas, nós temos a oportunidade de conversar com Deus também sobre as nossas dificuldades. Mesmo sabendo que nós temos toda essa ajuda, nós devemos também conversar com Deus, não pedindo, porque, olha só, a nossa fé é raciocinada. Nós, os espíritas, nós temos uma fé que a gente precisa raciocinar, pensar. Então, se a gente sabe que nada nos acontece por acaso, que a justiça divina é perfeita, que existe uma lei de causa e efeito, que tudo que a gente está passando é consequência dos nossos atos equivocados, não tem como, pensando bem, como é que a gente vai pedir a Deus para tirar da gente o que nos é necessário? Porque aquela prova, aquela dor, aquele sofrimento, ela tem um propósito de nos ensinar a não fazer mais aquilo, nem com a gente, nem com quem quer que seja. Então, na hora da gente, já que a nossa fé é essa fé raciocinada, a gente tem que começar a entender que não deve pedir a Deus para tirar aquilo da gente, mas que a gente tenha coragem, que a gente tenha força, paciência para poder suportar o que está passando.
Porque os espíritos não dizem que nós temos 2 caminhos para escolher, ou o caminho da dor ou do amor. A gente pode pedir a Deus para resgatar as nossas dívidas através do trabalho. A gente já lembrou aqui, a gente sempre gosta de lembrar desse caso, que é um consolo muito grande para nós, é a história do Adelino Correia, no livro Ação e Reação. Não é? Um dos últimos capítulos, o título é Débito Aliviado. Por quê? Ele tinha que passar pela situação que estava passando, ele tinha tipo um eczema, um fogo selvagem, alguma coisa assim, uma doença dermatológica muito complicada, com dores, que só não chegava na cabeça. Por quê? Que ele conseguiu, de alguma maneira, aliviar o próprio débito e, ao que parece no livro, o André Luiz conta que cada vez ele vai melhorar mais, porque ele está resgatando as suas dívidas no trabalho. Então, ele não pediu a Deus para tirar as suas dores, porque ele sabe, ele foi um parricida. O que quer dizer isso? Na encarnação anterior, ele matou o pai, incendiou, matou o pai queimado, tacou fogo. O pai estava dormindo e ele tocou fogo. Ele mandou 2 capangas tocarem fogo no pai, mas ele mandou. Ele era o chefe da expedição. Não é mesmo, não estando presente. Não, só para explicar direitinho quem não leu, né? Então, ele já compreendeu que ele precisava passar. A própria consciência nos alerta, né, e nos mostra o porquê, muitas das vezes, e claro que é sempre justo. Então, uma solução para todos nós seria, na hora da oração, nas nossas aflições, que a gente possa pedir a Deus, não que retire, né, de nós a dor, mas que nos dê força, coragem e que a gente possa ir pagando as nossas dívidas no trabalho. O Emmanuel tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente como ele disse, mas ele diz que quando, não é, a pessoa, o devedor, ele está no caminho, está no trabalho do bem, manda a lei que a cobrança seja postergada. É mais ou menos assim. Todos nós na Terra somos devedores. Todos nós temos, não é, experiências muito equivocadas no pretérito. Se assim não fosse, não estaríamos encarnados aqui, num planeta de prova e expiação. Estaríamos em Saturno, em Júpiter. Bom, se estamos aqui, porque temos lições a aprender, não é? Então, o que o Emmanuel diz? Que toda vez que o devedor estiver no caminho do bem, no trabalho do bem, se ajudando e ajudando ao próximo, não se esquecendo da dor do próximo, diz a lei de Deus, que a dívida, né, que a cobrança das dívidas, elas vão sendo adiadas. E quem sabe, não é, com um bom comportamento, é o caso do Adelino. Porque se ele botou fogo no pai, né, se fosse dente por dente, olho por olho, ele seria queimado vivo. Até porque, né, Tereza? Mas existe uma coisa muito importante que a gente também não pode esquecer, que é a misericórdia. A justiça de Deus tem a moldura da misericórdia. Então, ele não quer, como disse Jesus, Deus não quer a morte do pecador, quer a do pecado. Se você está melhorando a tua conduta, você está resgatando no trabalho, está resgatando no bem o que você deve, né? Está no aprendizado. Porque imagina, esse Adelino Correia, ele era presidente de um centro espírita. No trabalho com o sofredor, com o ignorante, ele foi com certeza aprimorando a sua paciência, a sua resignação, aprimorando a sua fraternidade, não é? Então, é o que a gente precisa aprender. Eu também, essa que vos fala primeiramente. Aproveitando que você já disse, mas a gente ia falar o que Kardec coloca no prefácio do livro Céu e Inferno. Ele coloca o dizer do profeta Ezequiel: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio,
senão que ele se converta, que deixe o caminho do mal e que viva, né? É aquilo que você falou, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida eterna. Quando nós lemos a história do livro do Ação e Reação, do personagem que você falou, do Adelino Correia, a gente fica com raiva, né? A psicografia do Chico é assim, parece que você está vendo a cena, né? Um filme que passa, né? E quando nós vemos a história, a raiva, meu Deus, esse homem tem que pagar, mas logo depois ele se recompõe, ele se arrepende do que fez, que é o que está acontecendo aqui com o André Luiz. Se arrepende do que ele fez, porque para se arrepender tem que reconhecer o erro. E esse que é o problema nosso, porque o orgulho não deixa. É muito orgulho, né? O que o Emmanuel diz, são séculos de sombra ainda nos acompanhando na luta do homem velho contra o homem novo. É a luta que nós temos que travar do bom combate, como diz Paulo, né? E na questão da oração, nós estamos falando, nós temos aqui também um dizer do instrutor, do ministro Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu. Ele dizendo que a oração se faz necessária sempre, mas que se beneficia mais da oração é quem faz a oração. Muitas vezes não é beneficiado, que é realmente a história que nós vemos no livro, né? O capítulo 1 é a prece refratária, que a prece é dirigida para a mãe, que é a Odila, a adolescente, faz a prece para a mãezinha dela, mas a mãezinha dela está num plano que a prece dela não chega, porque está com ódio, e só que a prece não é perdida, ela vai parar na colônia, da onde ela é tutelada. Falamos aqui, todos somos tutelados de algum lugar. E lá é feito todo um trabalho em cima da prece que ela faz, é analisado o pedido, é feito todo um trabalho para a situação familiar se resolver. E tem um dizer muito interessante também, que ele fala assim: o Senhor tolera a desarmonia, a fim de que, por intermédio dela mesma, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que a sustentam. Porque de vez que o mal reage sobre aqueles que o praticam, auxiliando-os a compreender a excelência e a imortalidade do bem, que é o inamovível fundamento da lei. Então, através da nossa desarmonia, nós vamos nos consertar. Porque aí, realmente, reconhecendo aquilo que nós estamos errado, a gente parte para o reajustamento moral. Quem faz o nosso reajustamento moral somos nós. Sempre com o auxílio dos bons espíritos, que nós lemos aqui anteriormente no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, na pergunta 495, a missão do Espírito Protetor, que é de um pai com relação aos filhos. Então nós temos o Espírito Protetor sempre nos acompanhando, fora aqueles amigos espirituais que torcem sempre por nós, sempre. Nos lembrando que tem aqueles que torcem contra, que são aqueles que nós maltratamos. Porque eles são a vítima, nós somos os algozes, porque eles não nos perdoaram. A gente mudou de roupa, mas às vezes não mudou a personalidade. Você está aí, mas eu te conheço, você não me engana. Não é aquilo que nós falaríamos para alguém que nos fez alguma coisa no passado, nós encontrássemos na rua ou numa festa. Eu te conheço, está ali rindo, mas aquilo não presta, né? É aquilo que eles falam da gente, que é o que falaram para o Divaldo. O Divaldo tem a história do Máscara de Ferro, né? De séculos atrás, né? Que o Divaldo aprontou com ele e ele não o tinha perdoado ainda, mas o comportamento do Divaldo nessa vida, a mudança de ideia, e não foi de uma hora para outra, gente, foi muito tempo. Anos. Imagina nós. E o Divaldo tem esse trabalho que é, né? Imagina nós, né? Então nós estamos aí encerrando mais um programa. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia e pela paciência de nos escutar, e que Jesus continue nos abençoando sempre. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.